Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo a mais uma aula de Química. Nessa aula nós vamos treinar um pouco mais, olhar para o potencial do metal, descobrir se o metal vai oxidar ou reduzir, fazer essa pilha, achar a equação global e a DDP da nossa pilha. E aí, tá preparado? Vem comigo! Então, nós vimos que o exercício sempre vai dar para a gente o potencial de redução. Então tem aqui a prata reduzindo, ó, era mais, veio para zero, diminuiu, então reduziu. Olha só, o cobre era 2 mais, veio para zero, diminuiu também o que? Reduziu, tá? Então nós temos os potenciais de redução. Toda vez que eu coloco dois metais juntos, nós vamos ter potenciais diferentes. Nós vamos ter uma diferença de potencial. Se eu tenho diferença de potencial, eu tenho a formação de uma pilha. Não é verdade? E se eu tenho a formação de uma pilha, alguém vai ter que oxidar e alguém vai ter que reduzir. Afinal de contas, nas pilhas nós temos reações de oxirredução. Então, quem vai oxidar e quem vai reduzir quando eu colocar a prata junto com o cobre? Olha só, vamos olhar para o potencial. O maior potencial vai fazer sempre aquilo que ele quer, obrigando o outro a fazer o contrário. Olha só, a prata gosta de reduzir, ela é positiva para redução. O cobre também gosta de reduzir, ele também é positivo para redução. Porém, a prata é 0,80, enquanto o cobre é só 0,34. Então, o maior potencial é o da prata. A prata vai fazer o que ela quer e vai obrigar aqui, nesse caso, o cobre a oxidar. Então, a gente vai ter que oxidar esse cobre. Como que eu faço isso? Só inverter essa equação. Então, vou colocar o seguinte, ó, que o cobre 0 vai dar cobre 2 mais 2 elétrons. E nesse caso agora nós vamos ter um potencial que é de quê? Que é de oxidação. E se eu invertir a equação, eu inverto o sinal do meu potencial, menos 0,34 volts. Ok? Então, isso é o que nós vamos ter na nossa pilha. A prata reduzindo e o cobre oxidando. Nós descobrimos isso somente olhando para o potencial. Tranquilo? Agora, falta a gente montar aqui a nossa equação global. Na verdade, a gente descobriu o que está acontecendo nessa pilha. Ora, eu tenho que a prata precisa de um elétron para virar a prata zero. E nós temos que o cobre, ele dá 2 elétrons. Espera aí, eu não posso passar a vara nos elétrons aqui, porque aqui eu tenho um elétron e aqui eu tenho 2. Para passar a vara, eu preciso ter a mesma quantidade, eu tenho que balancear essa equação. Como que eu faço? Basta eu multiplicar essa equação aqui de cima, todo mundo por 2. Se eu tiver 2 pratas mais, ela vai precisar de 2 elétrons e vai formar 2 pratas zero. Então multiplico por 2. Olha só, agora eu tenho que o cobre dá 2 elétrons e eu tenho que agora 2 pratas precisam também de 2 elétrons. Eu tenho a mesma quantidade de elétrons antes da seta e depois da seta? Agora sim. Agora eu posso passar a vara no elétron. Belezinha? E aí a gente adiciona o resto. Ó. Deixa eu escrever o resto. Vai ficar o quê? 2 pratas mais cobre zero, não é verdade? Dando 2 pratas zero mais o cobre 2 mais. Belezinha? Então essa é a nossa equação global da pilha. O cobre coloca elétron na prata, a prata vira prata zero e o cobre fica cobre 2 mais. Tranquilo? Agora, qual que é o potencial da nossa pilha? Horas. O potencial vai ser o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Isso vai ser o quê? Mais 0,80 menos 0,34. Isso é igual a 0,46, não é verdade? Então 0,46 é a DDP da nossa pilha. Deixa eu colocar aqui, DDP 0,46 volts. Belezinha, guys? Então tá aqui, ó. Então você viu que na nossa pilha com o zinco e o cobre reduziu e aqui o cobre já está oxidando. Então nós temos que olhar para cada uma delas, tá bom? Então para a gente saber quem oxida e quem reduz, a gente vai ter sempre que comparar os potenciais dos metais envolvidos. Belezinha? Não tem aquele metal que vai sempre reduzir, não tem aquele metal que vai sempre oxidar. A gente vai ter sempre que comparar, que interpretar os nossos potenciais de acordo com os metais que a gente tem. Combinado? Tranquilão?
Agora, gás nobre, eu sei que você tá com a pulguinha aí atrás da orelha. Eu deixei para falar agora porque eu sei que você tá se corroendo por dentro. Por quê? Porque eu multipliquei essa equação aqui, todo mundo por 2, e não multipliquei o potencial, não é verdade? Você reparou isso? Que eu multipliquei aqui, ó, ficou 2 mais 2 elétrons e 2 prata zero, e o meu potencial eu não multipliquei. Por que que eu não multiplico o potencial quando a gente está trabalhando com pilhas, baterias, eletrólitos? Por que que eu não multiplico o potencial? Porque potencial é uma coisa qualitativa. O potencial só existe para dizer para a gente se o metal gosta ou não de oxidar e reduzir e que tanto que ele gosta. Por isso não faz sentido. Se eu tenho uma prata, ela gosta 0,80 de reduzir. E se eu tenho duas pratas? Ela continua gostando 0,80. Não é porque eu tenho mais prata que ela vai gostar mais de reduzir. Não é porque eu tenho mais cobre que ele vai gostar mais de reduzir. Você entendeu? Então, potencial é um negócio que é qualitativo. Ele só diz pra gente se ele gosta ou não. Né? Eu gosto de música. Se tiver 2 Paulo Valim, eu vou gostar mais de música? Não, vou gostar do mesmo tanto. Os 2 Paulos vão gostar do mesmo tanto de música. Você entendeu? Então, o potencial é qualitativo. Por isso, eu não multiplico o potencial. Se você multiplicar potencial, você vai errar o potencial da sua pilha. Tá? Não multiplica potencial. Potencial é qualitativo. Combinado? Aqui, gás nobre, vamos fazer esse último exemplo para a gente encerrar essa aula. Só que nesse exemplo aqui, eu não quero calcular a equação global. Nesse exemplo aqui, a única coisa que eu quero saber é qual é a DDP da nossa pilha. Uai, professor, tem como eu calcular a DDP da minha pilha sem ter que fazer tudo isso aqui? Tem. Lembra que eu falei que tem vários jeitos de calcular o potencial? Um deles é o que a gente fez aqui. Potencial de redução mais potencial de oxidação, não é verdade? Aí a gente descobriu o potencial dessa pilha. Um outro jeito da gente calcular o potencial da pilha, basta a gente fazer o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Ou ainda, o potencial pode ser o maior potencial de oxidação menos o menor potencial de oxidação. É outra maneira que a gente tem de calcular o potencial. Olha só, nesse caso, os dois potenciais têm que ser o mesmo, tá? Aqui ou os dois de redução ou os dois de oxidação. Olha só, aqui nós temos, não veio de 2 mais para 0? Reduziu. Nós temos aqui um potencial de redução. Não veio de 2 mais para 0? Reduziu. Nós temos aqui um potencial de redução. Então, sem eu precisar fazer tudo isso, eu consigo encontrar o potencial dessa pilha. Basta eu fazer o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução, tá? Então eu posso fazer o seguinte, qual que é o maior potencial de redução? Menos 0,44. Ele é maior do que menos 0,76, é verdade? Então eu faço o seguinte, ó, menos 0,44 menos o menor. O menor não é esse? Então, ó, 0,76, ok? Agora vai ficar o quê? Menos 0,44, menos com menos dá mais, 0,76. Isso aqui vai ser igual a mais 0,32 volts. Belezinha? Então, mais 0,32 volts é o potencial da pilha entre o ferro e o zinco. E eu não precisei fazer tudo isso para descobrir. Então, para você ganhar tempo numa questão, se uma questão só te perguntar, quero saber qual que é o potencial desses dois metais, você não precisa sair primeiro interpretando, montando isso aqui não. Você já pode ir direto nisso aqui, ó. Pega o maior de redução menos o menor de redução ou o maior de oxidação menos o menor de oxidação. O importante é que tem sempre ser o mesmo. Se for redução, é redução. Se for oxidação, é oxidação. Tá? Agora, se eu tiver redução mais oxidação, aí eu faço daquele outro jeito. Aí eu faço que o potencial vai ser de redução mais de oxidação. Ok? Belezinha? Agora, vamos ver se está certo? Ó, vou apagar, vou deixar aqui, ó, 0,32, tá? Vou apagar tudo aqui e vamos ver se a gente acertou esse negócio. Vamos fazer aqui, ó, bonitinho. Vamos descobrir. Ó, o ferro tem um menor potencial de redução. Quer dizer que ele vai reduzir, obrigando o zinco a oxidar. Então, olha só. O zinco vai ser zinco 0,
dando zinco 2+, mais 2 elétrons. Se eu invertir a equação, eu inverto o sinal do meu potencial. Então vai ser potencial mais 0,76. Só que agora eu tenho um potencial de oxidação, correto? Então eu apago aqui. A nossa pilha vai entre o zinco e o ferro, vai ser o zinco oxidando e o ferro reduzindo. Ora, eu tenho 2 elétrons aqui, tá balanceado, posso passar a vara no elétron. Vai sobrar o zinco 0, mais o ferro 2+, dando ferro 0, mais o zinco 2+. Pronto, calculei a equação global e agora eu posso fazer o potencial só somando ali. Eu tenho redução e oxidação, então eu vou fazer potencial de redução mais potencial de oxidação. Isso vai ser igual a menos 0,44 mais 0,76, que é igual a 0,32, né? Mais 0,32. Viu? A mesma coisa. Então, se o exercício quiser saber só a DDP da pilha, você não precisa fazer tudo. Você já vai direto para os potenciais, faz o maior menos o menor. Belezinha? Só lembrar que se for redução, é redução, redução. Se for oxidação, é oxidação, oxidação. Tranquilo? Então, com isso, guys, você tá craque, você tá ninja. Qualquer 2 metais que você vê na sua frente, você consegue saber quem oxida, você consegue saber quem reduz, você consegue montar a equação global, você consegue encontrar a DDP da pilha. Beleza? Então, ó, um grande abraço, terminamos aqui essa aula e vejo você na nossa próxima aula. Abraço e reage!